Eu acho que o nosso papel aqui no Itaú BBA vai estar sempre muito voltado para entender as necessidades dos nossos clientes e procurar apoiá-los, porque eu acho que a gente, de fato, está vivendo no Brasil aqui um processo de democratização do mercado de capitais. A gente quer, ao longo dessa década, destinar R$ 1 trilhão para o financiamento de atividades que têm um impacto positivo. A gente continua a acreditar muito no Brasil. A gente tem aqui uma ambição permanente, contínua, da gente estar se transformando o tempo inteiro, né? Olá pessoal, sou Pedro Leduc, Head do Research de Bancos e Serviços Financeiros aqui na corretora do Itaú BBA. Estamos começando mais um episódio do Itaú BBA Leader Talks, um videocast onde nós entrevistamos os CEOs das principais empresas brasileiras para discutir os principais temas vigentes atualmente e também olhando para o futuro. E para encerrar a temporada de 2025, temos a honra de receber Flávio Souza, presidente do Itaú BBA. No banco desde 2009, Flávio ocupou diversas posições de liderança, tendo sido head da área de Commercial Banking, Wealth Management, Private Bank e CEO do Banco Internacional. Formado em Administração de Empresas pela UFMG, hoje é responsável pela operação do Itaú BBA e membro do Comitê Executivo do banco. Seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado, Leduc. Prazer estar aqui nessa edição do Leader Talks, que já está aí super consolidada. Muito legal. Flávio, começando, volume de crédito no sistema brasileiro vem crescendo de maneira saudável. Os últimos dados do Banco Central apontam a casa de 10% de crescimento no ano. Olhando para frente, até fazendo um pouco de retrospectiva, o que você vê como drivers para esse crescimento de volume e o que esperar de dinamismo para frente? Bom, Leduc, de fato, eu acho que a gente tem tido um crescimento que dá para a gente considerar como saudável, como você citou, especialmente se a gente olhar para um ambiente de taxa de juros que o país opera já há algum tempo, e a gente vê esse crescimento, enfim, deve fechar esse ano aí em alguma coisa próximo de 7, 8, 10%, quando a gente está falando principalmente aqui nas operações de pessoa jurídica, em banco de atacado. E o que a gente tem observado, assim, essencialmente eu acho que primeiro nós temos um elemento aqui importante no Brasil do ponto de vista de infraestrutura e energia, né? Se a gente for olhar, esse tem sido um driver importante, né? Se a gente pegar, por exemplo, saneamento, desde a definição do marco regulatório há 5 anos atrás, de lá para cá já são 60 leilões que foram feitos, e esse é um setor que tem investido perto de 30, 35 bi por ano. Esse número deve acelerar, precisa acelerar, então aqui a gente tem um driver importante. Nesse ano também transações importantes. Quando a gente olha para rodovias, nesse ano, por exemplo, foram 13, 14 leilões aqui com mais de 70 bi de capex, enfim, previsto nesses leilões que virão aí pelos anos pela frente. Quando a gente olha o próprio setor de energia, esse é um setor cuja expectativa de investimento também, olhando para os próximos 10 anos, com todo o tema aqui de transição energética, de matriz energética que a gente tem no Brasil, expectativa de investimentos aí da ordem de 50, 60 bilhões de reais por ano, de forma que, sem dúvida, eu diria que mesmo num ambiente com taxa de juros mais alta, o segmento de infraestrutura e energia, ele segue um ritmo bastante saudável, bastante forte, considerando todos os leilões, as concessões que estão vindo ao mercado. Eu acho que um outro ponto importante também, a gente viu ao longo desse ano que um fator que teve ativo no mercado é a questão do liability management. Então, muitas companhias, mesmo com uma taxa nominal alta, a gente vê o mercado operando uma boa parte desse ano com spreads corporativos bastante comprimidos. Então, acho que algumas companhias procuraram se aproveitar dessa situação, de alguma maneira também tentando já fazer a gestão aqui da sua liquidez para o ano seguinte, que é um ano político, eleitoral, e a gente sabe que costuma ter maior volatilidade, então algumas companhias procuram se antecipar.
Acho que um outro tema também bastante importante, que conversa com isso que a gente está falando, a gente vê hoje uma indústria de crédito no Brasil, quando a gente olha para os fundos de crédito privado, estamos falando aqui de patrimônio ao redor de 2 trilhões de reais, né? Então, o próprio crescimento desse patrimônio, de novo, com juros altos, quando a gente olha, tem um volume de recursos que precisa ser colocado para trabalhar aqui com bastante frequência. Portanto, acho que é uma indústria que está saudável, está ativa, está funcionando. Eu acho que quando a gente olha prospectivamente, a gente tenta ver esse filme aí ao longo desses últimos anos, naturalmente, nesse ambiente de juros, a gente já percebe algum sinal, algum ritmo aqui de desaceleração. Então, quando olhando prospectivamente aqui para o próximo ano, novamente um ano aqui político eleitoral, eu acho que a gente deve ver um nível de atividade um pouco mais comportado. Agora, os mercados absolutamente ativos, né? O mercado de crédito, quando a gente olha o crédito bilateral, quando a gente olha o mercado de capitais, enfim, todos eles ativos, operando, funcionando, de forma que eu acho que é um ritmo de crescimento um pouco mais moderado, quando eu olho prospectivamente aqui para 2026. Agora, ainda tem muito por fazer no Brasil, então acho que a gente tem potencial de crescimento até num ritmo mais forte do que o que a gente observou nesse ano e no que deve ser 2026. Perfeito. Projetos grandes, né? Créditos que transformam o país e são atemporais, vamos dizer assim, né? Muito, muito bom. Já pegando o gancho, você menciona o mercado de capitais, né? Tanto a indústria de fundos, como até as pessoas se sofisticando e começando a ter exposição diretamente a créditos corporativos que antes ficavam, na maioria dos casos, em balanço de bancos. Últimos dados aí de Ambima mostram um estoque de títulos privados crescendo 15% no ano, bem acima do que cresce crédito bancário. Você já citou um pouquinho desse dinamismo ajudando aqui, mas se puder elaborar um pouquinho mais como isso tem ocorrido no dia a dia aqui do banco? Perfeito. Eu acho que esse é um movimento que a gente tem observado no mercado ao longo aí dos últimos anos. É um filme que já tem aqui muitas cenas, né? Eu acho que a gente de fato está vivendo no Brasil aqui um processo de democratização do mercado de capitais. Eu acho que a gente vê isso pelos dois lados. A gente vê pelo lado dos emissores, a gente vê isso também pelo lado dos investidores. Eu acho que no Brasil o mercado de capitais ao longo dos últimos anos ele vem num processo consistente de evolução, né? Então, se a gente for olhar em retrospectiva e um pouco mais lá para trás, em relação ao que existia no Brasil de classe de ativo e quem eram os investidores de cada uma dessas classes de ativos, realmente é uma evolução extraordinária, né? Se a gente for pensar, enfim, que hoje a gente tem praticamente todas as classes de ativos, você está falando do crédito privado, você está falando de multimercado, você está falando de private equity, você está falando aqui de distressed assets, né? Enfim, classes de ativo que no horizonte de não muito tempo a gente não tinha isso no Brasil. Acho que isso veio acompanhado aqui de um ambiente, obviamente, de maior estabilização que a gente vê no país ao longo de um período mais longo. Vem acompanhado, acho que, de evolução regulatória nessa direção também. Eu acho que o próprio desenvolvimento dos investidores no mercado que eu acho que está num nível crescente de sofisticação. A gente observa, por exemplo, no mercado de capitais, uma coisa que para nós aqui tem sido muito importante, que naturalmente as empresas que têm acesso ao mercado de capitais são as empresas de porte maior, com uma estrutura de capital mais consolidada. Agora, um fenômeno muito importante, interessante, que a gente tem observado e estimulado ao longo dos anos, é o acesso ao mercado de capitais também das empresas de médio porte, né? Então, se a gente for olhar na operação do Itaú BBA, na nossa operação no Itaú BBA, nós atendemos das médias empresas até os grandes conglomerados do Brasil. E o segmento de médias empresas, no Brasil como um todo, na nossa operação, ele é muito relevante, né? E quando a gente olha, essas empresas hoje, elas têm uma participação crescente e já relevante nas nossas operações de mercado de capitais, seja na emissão de dívida e também nas operações de M&A. Só para você ter uma referência, ou seja, esse ano, nas operações de emissão de dívida, nós vamos ter perto de 40 transações feitas por empresas de médio porte de emissão de dívida. Isso é um volume aqui bastante relevante na quantidade de transações
E do ponto de vista do volume, isso se dilui um pouco, ficando em torno de 10% do volume total que é emitido, porque, naturalmente, as empresas grandes fazem um volume de emissão, quantidade menor de operações, mas de operações de porte muito grande. Quando a gente vai para M&A, por exemplo, as empresas de médio porte hoje, elas já representam quase 30% das operações que a gente tem aqui no nosso negócio. Então, eu acho que assim, o crescimento do tema de infraestrutura que a gente comentou na pergunta anterior, infraestrutura e energia, a democratização do mercado, a sofisticação dos investidores, o acesso das médias empresas. Eu acho que isso tudo tem trazido aqui, vamos dizer, um combustível muito saudável para o crescimento sustentável do mercado de capitais no Brasil. Novamente, né, uma indústria aqui de crédito privado com mais de 2 trilhões que tem aqui, enfim, tamanho e escala para poder absorver grande parte das emissões que estão vindo ao mercado. Acho que é um bolso muito relevante, que eu acho que está absolutamente consolidado e, na minha visão, vai continuar tendo um papel muito importante, cada vez mais relevante para as companhias de uma forma geral que acessam o mercado. Parece um ganha-ganha, né? Empresas conseguem se financiar em montantes maiores, prazos talvez maiores e taxas talvez mais atrativas também. Então, bom para os dois lados. Um ponto aqui, um complemento, assim, a gente gosta e trabalha para que o mercado esteja sempre o mais funcional e aberto possível, né? Quanto mais a gente tiver todos os bolsos, né, disponíveis, então é o bolso na dívida, o bolso em equities, o bolso do investidor local, o investidor local institucional, a pessoa física, o bolso do investidor estrangeiro, esse é vamos dizer, o mercado que a gente procura trabalhar e ajudar a desenvolver, né? E, em particular, no mercado de capitais, na parte de dívida, ele vem num momento extraordinário. 2024 foi o melhor ano da história, 2025 vai ser um ano muito forte, o segundo melhor ano da história, logo na sequência do ano anterior. Que bom. E nada disso seria possível sem, né, um modelo de atendimento muito especializado que o BBA vem implementando, né? Atender empresas médias de uma maneira mais sofisticada requer todo um processo, né? Uma granularidade tanto do conhecimento como tecnicalidade ali. E o IBBA vem transformando o seu modelo de atendimento ao longo dos últimos anos, né? Você pode fazer um apanhado aqui breve para a audiência e também mostrar para a gente os próximos passos aqui. Perfeito. Realmente, né? Eu acho que assim, a gente tem aqui eu diria, uma ambição permanente, contínua, da gente estar se transformando o tempo inteiro, né? A operação do Itaú BBA, que na sua origem foi uma operação muito típica de banco de atacado, voltado para atender os grandes conglomerados, as grandes empresas do Brasil, e que segue sendo aqui, enfim, o nosso core business, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que com a própria, enfim, maturidade, maior estabilidade do nosso mercado, a evolução regulatória, a própria evolução do ambiente tecnológico, as médias empresas, por exemplo, essas empresas, elas mereciam e passaram a demandar, eu diria, um nível de atendimento que fosse muito mais inspirado nesse modelo em que você procura entender a necessidade do cliente, ao invés de efetivamente fazer a distribuição de um produto, né? Então, o nosso modelo, ele desde sempre, ele foi muito orientado para entender a necessidade do cliente, e aí, a partir disso, tendo um portfólio muito abrangente, né, um dos nossos motes aqui é estar preparado para apoiar os nossos clientes do dia a dia até o dia D, né? Com todo o espectro de serviços que isso contempla, cash management, o crédito, naturalmente, que é colocar o balanço do banco para apoiar as necessidades dos nossos clientes, toda a parte de serviço, câmbio, derivativos e até chegar no dia D, nas transações estratégicas, uma emissão de dívida, uma operação de fusão, de aquisição, uma emissão de capital, uma abertura de capital, enfim, as operações de follow-on. Esse tem sido, vamos dizer, a nossa ambição voltado muito para o cliente, e ao longo do tempo a gente foi percebendo que isso deveria ser estendido, por exemplo, para as médias empresas. Então, se a gente for olhar nos últimos 10 anos, esse segmento passou a ter um papel absolutamente fundamental na nossa operação. Nos últimos anos a gente percebeu, enfim, com um desenvolvimento extraordinário que o agronegócio tem no Brasil, a gente percebeu que tinha uma parte do segmento do agronegócio muito
uma característica muito peculiar do Brasil. O produtor rural no Brasil, ele muitas vezes ele opera com o CPF dele, não no CNPJ, mas ele tem porte, ele tem demanda de produto, ele tem necessidades equivalentes às grandes empresas. Então nós passamos a atender os produtores rurais de grande porte também na nossa operação, de forma que quando a gente olha para aquela operação do Itaú BBA de origem das grandes empresas, para aquilo que a gente é hoje, a gente criou dentro do Itaú BBA, com esses novos segmentos, um novo Itaú BBA. Então hoje, se a gente não tivesse expandido o nosso mercado endereçável, como a gente fez ao longo do tempo, a nossa operação teria uma dimensão, teria uma participação bastante diferente, bastante reduzida do que é hoje. E isso tudo acontecendo o tempo inteiro com uma atenção permanente, óbvio, sempre no cliente, com uma atenção permanente do ponto de vista da oferta, com uma atenção permanente do ponto de vista da evolução e da preparação do nosso talento humano. Eu acho que esse é um fator de diferenciação extraordinário e um tema que tem sido absolutamente relevante ao longo dos últimos anos e continua ganhando importância. Eu acho que vai continuar a ser cada vez mais relevante, que é o aspecto da tecnologia, né? Então, seja pela evolução que a gente observa no mundo em todas as dimensões, do ponto de vista, enfim, de ambiente tecnológico, de novas tecnologias, esse é um tema que passou a trazer para nós também uma capacidade de apoiar os nossos clientes com um nível de customização, com um nível de experiência diferente, eu diria melhor do que o do passado. Então, eu diria que a nossa operação, a vocação de ter um atendimento individualizado, de ter um atendimento personalizado, ele sempre esteve presente, né? Eu acho que o que a gente está mais e mais procurando fazer o desenvolvimento dessa proposta de valor com maior grau de personalização, nos apoiando na transformação tecnológica que a gente faz na operação. Perfeito, né? O Itaú vem dando saltos grandes, né, no seu stack tecnológico. Muito se fala no varejo, mas vejo que no Itaú BBA isso também está presente, né, seja para alavancar receita ou diminuir custo. E você menciona aqui que também na ponta, no dia a dia, tem ajudado a converter ou ajudar mais os clientes, né? O que a gente tem mais aqui de oportunidade, Flávio? Eu vejo o seguinte, Leduc, quando a gente está falando da parte de tecnologia, né, primeiro, do ponto de vista, vamos dizer, dos nossos clientes, nós temos hoje uma operação com 25 mil grupos econômicos, né? Esses grupos econômicos, através dos seus usuários, nós temos mais de 300 mil usuários, que são os colaboradores desses grupos econômicos, que acessam as nossas plataformas todos os dias, né? E fazendo transações aqui que movimentam quantias muito relevantes. Estamos falando aqui entre pagamentos e recebimentos, nas suas mais diversas modalidades, literalmente estamos falando de trilhões de reais que são liquidados aqui ao longo dos anos. Então, aqui tem primeiro uma parte, vamos dizer, da própria experiência, né? Essas 300 mil pessoas, elas também são pessoas físicas que têm a sua própria experiência na movimentação da sua conta pessoal e etc. E a gente percebe o que está acontecendo de transformação digital em todas as indústrias, no setor financeiro não é diferente. Então, é complicado para imaginar que uma pessoa física tem uma experiência digital e na hora de ter uma experiência no mundo corporativo ela não seja equivalente, né? Então, eu acho que tem um aspecto da experiência, tem um aspecto da agilidade, tem um aspecto da eficiência e tem um aspecto também do dado, né? Então, até então, quando a gente fala da movimentação financeira, a nossa ambição, a nossa preocupação sempre foi de oferecer uma plataforma muito confiável, uma plataforma disponível, com alto grau de acuracidade. E o que a gente percebeu ao longo do tempo é que essa plataforma, além de carregar o recurso que ela faz a liquidação financeira das transações, ela efetivamente carrega dado, né? E esse dado, ele passa a ser input para a gente aqui numa série de coisas, seja para aperfeiçoar os nossos modelos, né, modelos de crédito, seja para gerar insights para potenciais transações comerciais. Então, a gente percebe aqui que a evolução do ponto de vista de tecnologia, na sua seu aspecto mais amplo, ou seja, é a experiência digital, é o uso de dados e, naturalmente, com a questão da inteligência artificial, na nossa visão, a operação de banco de atacado, embora seja
menos comum ser associada, vamos dizer, com o tema de tecnologia. Na nossa visão, quando a gente projeta o nosso negócio nos próximos anos, sem se afastar, ao contrário, reforçando os nossos valores da individualização, da personalização, da proximidade do cliente, do papel do talento humano, mas apoiado com toda essa transformação tecnológica, a gente entende que isso é o caminho para que a gente possa estar cada vez, vamos dizer, mais capacitado para apoiar os nossos clientes. A gente falou Itaú, banco feito de futuro, né? Aqui falamos de clientes, falamos de tecnologia e tem um tema super importante para o banco que é a sustentabilidade. E acaba de ocorrer a COP30, no qual você participou, né, Flávio? E eu sei que o banco tem várias iniciativas aqui, mas se você puder trazer para o público aqui algumas mensagens e como isso está incorporado no banco e como o banco tem contribuído para esse tema. Perfeito. Olha, Leduc, esse é um tema para a gente muito natural, né? Se a gente for olhar o banco, o Itaú de Banco, ele olha para o tema de sustentabilidade, ESG, desde sempre, né? Como exemplo, se a gente olhar o banco, foi a primeira instituição brasileira a ser parte do índice de sustentabilidade do Dow Jones, desde o seu ano de lançamento, que foi ainda no século passado, em 1999, a gente fez parte desde o ano inaugural e continuamos até hoje, mostrando que esse tema ele sempre esteve presente, seja pelo aspecto, vamos dizer, do nosso atenção com a nossa responsabilidade social, com a questão da responsabilidade ambiental, um cuidado muito grande e o reconhecimento do valor que a boa governança traz para uma companhia como o banco, com a sua abrangência, com o seu tamanho. Mas o que a gente percebeu ao longo do tempo é que essa agenda de sustentabilidade, principalmente no que diz respeito à parte de transição climática, transição energética, era uma agenda de negócio, né? A gente percebeu que esse processo da gente fazer uma transformação no modo de produção do mundo, né, em sua matriz energética, ele precisa ser financiado. E qualquer estudo que a gente lê, que a gente acompanha, que a gente participa, nós estamos falando aqui sempre de cifras que são assim gigantescas, né? E efetivamente o que a gente veio fazendo ao longo do tempo, e esse é o momento que a gente se encontra, essa parte de finanças climáticas ela foi incorporada ao negócio. Então hoje nós temos dentro da operação do Itaú BBA a estrutura do banco dedicada a toda a parte de finanças climáticas, e aqui nós estamos falando apoiar os nossos clientes na assessoria da emissão de uma dívida em mercado de capitais voltada para temas como Sustainability Linked Bond, os Green Bonds, os Social Bonds, ou seja, esse é um caminho. Estamos falando de uma linha recente, muito bem sucedida, no conceito de Blended Finance, que é o EcoInvest, iniciativa do Tesouro Nacional, que até agora já tiveram 2 leilões, e o Itaú BBA até agora é a instituição que teve o maior volume no somatório desses 2 leilões, que é uma iniciativa também muito interessante. Isso tudo nos levou aqui a estabelecer um compromisso em que a gente quer, ao longo dessa década, né, de 2020 a 2030, destinar R$1 trilhão para o financiamento de atividades que têm um impacto positivo. E isso vem bem. Quando a gente olha aqui como é que a gente tem evoluído, o número mais recente agora, nós já passamos dos 500 bilhões, estamos em 522 bilhões, até o número mais recente, e estamos num ritmo que eu acho que nos dá aqui uma expectativa boa de chegar na nossa ambição até o final da década. E no tema da COP, eu estive lá e eu saí de lá, eu diria, com uma expectativa ou com uma visão favorável, em alguns aspectos, né? O que me chamou muita atenção foi uma presença relevante do setor corporativo, tanto pela quantidade de empresas, mas também pela senioridade com que essas empresas estavam representadas, né? Então, boa parte das companhias representadas pelo seu C-Level, e o que me chama muita atenção, isso tudo sendo tratado de uma maneira absolutamente natural. Ou seja, é o C-Level efetivamente liderando essa agenda de forma que isso me mostra, a exemplo do que a gente faz aqui, que esse é um tema que ele está incorporado na estratégia. Ele não é um tema que esteja restrito a uma responsabilidade corporativa. Ele efetivamente é parte da agenda de negócio que boa parte das companhias, então me chamou muita atenção
da presença do C-Level. E na nossa visão, Leduc, eu acho que reforçou, ou seja, nós nunca tivemos para essa agenda, vamos dizer, uma influência aqui mais do tema da moda, né? Nem quando o assunto era quase que todo mundo precisa falar disso porque está todo mundo falando do tema ESG, a gente sempre praticou isso, nem nesse momento que a gente sabe que tem questionamento, que tem, enfim, alguns pushbacks, algum posicionamento contrário, isso também não muda a nossa visão, o nosso compromisso e a nossa direção. É claro que o momento mais favorável, um momento em que você tem alguma resistência, você pode acelerar, você pode frear um pouco a velocidade com que essa agenda esteja andando no mundo. Mas na nossa visão, a direção ela está absolutamente clara, ela está relacionada com uma necessidade da gente, enfim, encontrar as tecnologias, encontrar os mecanismos de financiamento que vão permitir fazer essa transição, né? Excelente. E agora, para fechar, Flávio, a gente falou aqui de vários temas, todos relacionados ao futuro, né? Falamos de volume de crédito, falamos de mercado de capitais, falamos de tecnologia, sustentabilidade. O banco vai fechando um 2025 que deveria se orgulhar, né? Vai rumando aí a outro recorde. E qual mensagem você deixaria aqui para o público do papel do Itaú BBA nessa contínua transformação da indústria e do Brasil? Muito bem. Bom, o Itaú BBA tem uma posição muito relevante, uma posição de liderança no seu segmento de atuação. Se a gente for olhar nos diversos segmentos que a gente serve, nas diversas linhas de produtos, a gente de fato ocupa uma posição importante. E isso acontece porque a gente efetivamente tem eu diria aqui, a confiança dos nossos clientes. Então eu acho que a mensagem é que a gente tem muito orgulho do que a gente conquistou e do que a gente construiu até aqui, mas a gente tem também a noção clara de que isso nos trouxe até aqui, né? A gente está líder, a gente não é líder, então a gente tem que continuar a trabalhar, continuar a se desenvolver. A gente sabe que a gente tem um papel absolutamente fundamental para o desenvolvimento do país, para o apoio às companhias que, enfim, em grande medida fazem a economia do Brasil crescer, que fazem a economia do Brasil prosperar. Então, do nosso lado, eu acho que com todos os desafios, a gente sabe que tem muitos temas a serem tratados, a gente ainda tem necessidade de evoluir numa série de frentes. A gente, obviamente, gostaria de estar vendo um ambiente, até do ponto de vista de ambiente de juros, num patamar que fosse muito mais estimulador para que as companhias pudessem estar investindo e etc. Mas quando a gente olha para o nosso papel e para a nossa ambição, a gente continua a acreditar muito no Brasil, né? Eu acho que o Brasil, com todos os seus desafios, o Brasil é um país de potencial extraordinário. Quando a gente olha o que a gente tem do ponto de vista, a gente falava de sustentabilidade, né? O que a gente tem na nossa matriz energética, o que a gente tem de floresta, né? 60% do território, o que a gente tem de água, o que a gente tem de recursos naturais, minerais, o tamanho da nossa população, a solidez e a sofisticação do nosso sistema financeiro. Enfim, eu acho que o Brasil, ele nos dá motivos suficientes aqui de manter um otimismo. Eu acho que o nosso papel aqui no Itaú BBA vai estar sempre muito voltado para entender as necessidades dos nossos clientes e procurar apoiá-los, porque eu acho que isso é o que vai levar, enfim, o nosso negócio para frente, apoiar os nossos clientes e no final do dia ajudar o Brasil também, né? Perfeito, Flávio. Muito obrigado pela conversa, reflexões, foi muito rica, inspiradora. Espero que tenham gostado também. Então chegamos ao fim da temporada do Leader Talks. Obrigado pela audiência e continue acompanhando as redes sociais do Itaú BBA para mais conteúdos setoriais. Obrigado e até a próxima.